Pessoal, tudo bem? Estamos só esperando o Fábio entrar aqui na live também para eu conseguir chamar ele. Só um momento, por favor. O pessoal tá entrando ainda aí, tô só esperando entrar todo mundo. Só mais um momento, por favor. Fábio, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem aí? Agora eu consegui colocar vocês aqui. Boa. Bom, tô só aguardando mais uns 2 minutinhos, o pessoal entrar aí no, na live, porque por agora que o pessoal está começando a entrar. Aí a gente já começa já. O... A gente está com um iPad deitado. Acho que talvez eu não consigo deixar ele em pé. Talvez se Ah, virar tá. um. Deixa eu ver aqui se eu. Deixa eu virar, tem que virar pra lá. Deixar assim, né? Acho que talvez fique bom para todo mundo. Não, assim deve ficar melhor. Beleza. A gente faz assim, fica mais fácil. Boa. Esperar o pessoal entrar só e a gente já começa também. É bom que a live do Instagram fica gravada, então muita gente vai ver depois também, né? Eu acho é interessante, né? Dizem que o maior motivador para melhora de tecnologia foi a recente pandemia, né? Impressionante como tem sido eficiente esse tipo de interação com os nossos investidores. Então, para a gente é muito interessante também que fique gravado, É, poder participar desse tipo de evento. Até agradeço de novo a oportunidade e o convite de ter chamado a gente para participar. Para a gente é uma honra e uma oportunidade. não, que isso. Até obrigado vocês aí também que cedendo o tempo aí que eu sei que tá complicado nesse mercado até em renda fixa, né? Crédito privado tá ficando volátil assim, né? Tem É, exige muito tempo da gente também para pegar algumas oportunidades, né? Depois eu vou até debater isso com vocês também para ver
como é que está sendo aí um pouco do fundo e tudo. Bom, mas de qualquer maneira, acho que eu já vou começando aqui, pelo menos fazendo já as considerações iniciais. Na verdade, assim, eu vou passar até um pouco pelo mercado, mas a ideia realmente seria ter um bate-papo até um pouco mais informal, digamos assim, porque tem alguns clientes, também tem pessoas que ainda não são clientes assistindo a gente, e a maioria ali não é muito, digamos assim, técnico, né? Que nem a gente é do mercado. Então seria uma coisa um pouco mais informal mesmo, na linguagem mais dos clientes, né? Eu vou só te pedir para repetir esse iniciozinho, porque infelizmente falhou um pouco a conexão e a gente perdeu, mas se puder, eu já abordo o tema. Ah, sim, não, sem problema. Eu tô vendo que tá falhando aqui a tela de vocês, né? Deixa eu tentar deixar a porta aberta do escritório, talvez melhore. Pode ser que aqui ainda tá falhando também para mim. Bem, para a gente está funcionando bem agora. Então, não, então beleza. Para mim aqui tá um pouco falhado, mas se vocês estão me ouvindo já é uma coisa boa já. Bom, só falando um pouco aqui do escritório, né? A gente foi fundado em 2016, a gente é o escritório credenciado da XP. Hoje em dia a gente tem 16 pessoas, né, 16 assessores trabalhando com a gente. Nós também temos escritório provavelmente em Petrópolis, né, até pelo nome. A gente tem no Rio também, em Ipanema. E também temos uma filial em Teresópolis. Então, assim, até próprio na região serrana, aí a gente é o maior escritório que tem da XP, né? Bom, não vou demorar muito também para comentar isso, mas é mais para vocês aí, deixo vocês fazerem a introdução, a primeira apresentação de vocês, e já até também puxar uma pergunta de... Porque tem muito cliente que às vezes não entende muito assim, poxa, beleza, é renda fixa, mas só que está se mexendo, ou seja, tem oscilação, né? Para ver se vocês conseguem comentar até um pouco ali de como é que funciona isso, por que tem essas oscilações assim dentro de um fundo que teoricamente era de renda fixa, né, digamos assim. Mas, bom, enfim, aí eu passo um pouco a bola para vocês aí. Não, perfeito, bacana. Deixa, assim, eu acho que o fato do escritório ser em Petrópolis, na região serrana, acho que fala, é muito próximo ao nosso coração, porque somos todos cariocas aqui. O que eu costumo brincar é que São Paulo traz um pouco de mão de obra qualificada para trabalhar aqui no mercado financeiro. Então, boa parte da equipe é carioca e frequenta bastante a região. Deixa eu me apresentar, meu nome é Fábio, eu sou o responsável pela área de investimentos aqui do Indusuez. O André Fadu é o nosso gestor de renda fixa e crédito privado. A gente se conhece já há bastante tempo e vem trabalhando junto ao longo dos últimos 2 anos, praticamente. Tentando apresentar um pouco o que é o Indusuez. O CEA Indusuez é um braço do Grupo Crédit Agricole. O Grupo Crédit Agricole é o 11º grupo financeiro do mundo. Está entre os dois maiores da França. E a gente tem presença no Brasil há bastante tempo. O grupo está há 70 anos no Brasil. A gente tem mais de 20 anos fazendo gestão de recursos aqui no Brasil. Durante muito tempo, a nossa gestão foi focada para os clientes do próprio Indusuez, não era uma gestão aberta para outros clientes. E a partir de 2013, a gente fez algumas mudanças estruturais na nossa plataforma de fundos, na forma com a qual a gente vinha trabalhando, e resolveu focar na estratégia que a gente entende tem mais a ver com o DNA do grupo, que é o fato de ser um grupo financeiro tão robusto, o fato de estar há tanto tempo no Brasil. O nosso foco
é na gestão de solidez e esse tem sido o tema principal da nossa asset. Em relação aos nossos fundos especificamente, e aí entrando na questão da renda fixa, né, isso sendo um tema sempre interessante dado o momento atual, nos fundos a gente é uma casa focada, especializada na gestão de renda fixa e crédito privado. A gente conta com uma equipe bastante experiente, eu tenho mais de 20 anos de mercado, o André Fadul também tem mais ou menos 20 anos de experiência em mercado financeiro, em gestão de fundos com esse perfil. Já passou por diferentes crises e diferentes momentos, como o atual. Nenhuma crise é igual a outra, mas todas elas têm alguns componentes que são similares, né? Seja o fato das correlações de todas as classes de ativos ser no momento de estresse, ou o fato de você ter um comportamento específico de alguns papéis ou da classe de ativos como um todo. E além disso, a gente conta com o Nelson Chaves, que é o nosso responsável pela área de análise de crédito. O Nelson é uma enciclopédia, tem mais de 30 anos fazendo análise de crédito especificamente. Ele acompanhou, inclusive, a criação de muitos produtos de crédito ao longo dessas últimas décadas e foi um dos principais incentivadores e motivadores de algumas mudanças que a gente fez aqui na ponta de análise. Então, só para dar um pouco a dimensão do trabalho que é feito na análise, a gente tem uma modelagem proprietária de todos os papéis, de todos os ativos que a gente tem em carteira. Ou seja, a gente efetivamente monta todas as projeções de todas as empresas, de todos os bancos, de todos os papéis ou ativos estruturados que a gente tem em carteira, e a gente inclusive atribui ratings específicos para cada um desses papéis, ratings proprietários. Todo esse processo de análise, na verdade, é muito importante, em especial num momento como o atual, né? Onde você tem uma remarcação de preços muito grande e onde a gente está vendo uma velocidade, acho que nunca antes vista em crises passadas. Só para exemplificar esse trabalho, além dessa questão do rating, para cada modelo de cada empresa, a gente tem 3 cenários diferentes. Tá? A gente tem um cenário... E aí é um pouco diferente de um fundo de ações, quer dizer, por mais que você esteja analisando o balanço e fazendo suas projeções, no fundo de ações você está preocupado com qual é o seu potencial ganho, né? Seu potential upside naquela posição. Na ponta de crédito, a preocupação está do outro lado do balanço. A gente está preocupado na solvência da empresa. A gente está preocupado em entender que aquela empresa vai chegar no final, no vencimento da dívida e vai pagar aquela dívida. Então, a gente projeta 3 cenários para cada uma das empresas. Um cenário constante, né? Um cenário manutenção do status quo. Um cenário inconstante, onde a gente dá um tombo inicial e depois a gente volta com as métricas atuais da empresa para entender o quanto qual o impacto de uma piora momentânea dos resultados da empresa. E a gente tem um cenário deteriorado, que esse sim a gente maltrata todas as projeções, a gente efetivamente testa qual é a capacidade da empresa de sobreviver em cenários mais difíceis. Mais recentemente, a gente adicionou mais um cenário, que é o cenário 2020. Né? A gente entende que o cenário atual é um cenário bastante desafiador, onde as métricas da empresa, ou todas as empresas, vão ser colocadas à prova. E a nossa preocupação a todo momento é ter certeza que a gente tem empresas robustas na nossa carteira, que a gente tem empresas que sejam resilientes a diferentes cenários. E essa tem sido a nossa principal preocupação no momento atual. Então, esse é um teste que a gente já vem fazendo para conseguir ter certeza
o máximo de certeza possível de que a gente não vai ter nenhuma surpresa negativa lá para frente. Em relação a essa questão da renda fixa, né, esse é um conceito interessante, porque renda fixa é diferente de renda garantida, né, ou de um caminho linear ao longo do tempo. O grande ponto da renda fixa é que a taxa contratada no momento da compra, salvo algum default, alguma quebra de empresa, é a taxa que você vai receber no vencimento dela, né? Então, diferente de uma ação onde a sua previsibilidade em relação aos retornos é, obviamente, menor, quando a gente fala de renda fixa, se você tem um tombo inicial no preço de um papel de renda fixa, dado que a taxa contratada no final permanece a mesma, o que varia é a inclinação do caminho até aquele vencimento final. Então, vou dar um exemplo. Suponha que você tenha comprado uma dívida desculpa, a 110% do CDI, só que esse papel sofreu uma remarcação e hoje negocia a 130%, 140%, 150% do CDI. Você tem um tombo no preço, mas o caminho final que você vai seguir, o carrego daquela posição, melhora ao longo do tempo, para você receber exatamente aquela taxa que você recebeu ou que foi contratada na operação. Então, o grande risco que a gente entende de renda fixa, e aí esse é um ponto importante, pelo menos no meu ponto de vista, depois o André pode complementar, é que, salvo algum risco de crédito específico, salvo algum default na carteira, que honestamente não é hoje a nossa preocupação, a variação de preços não impacta na rentabilidade contratada. A rentabilidade contratada, essa sim, é fixa, independente do caminho que ela vai percorrer ao longo do tempo. Sim, exatamente. Até, Fábio ou Fadu, não sei quem de vocês que vai ficar mais confortável até para responder, mas nessa questão, vocês podem só comentar um pouco também disso, assim, do que seria mais ou menos uma diferenciação, né? Que a gente está falando aí de basicamente dois riscos, né? Um que é o risco de crédito, que foi o que você bem comentou, de análise das empresas, análise de balanço, e outro que é o risco de mercado, né? E o que a gente está vendo é mais essa questão de mercado, né? Então eu queria, não sei se vocês querem discorrer um pouco da diferença um pouco desses dois riscos, mas o principal seria assim, tá, e o que vocês estão vendo de tão distorcido, por que o mercado ficou assim, o que aconteceu para os preços saírem, né, a curva, né, que nem você comentou, da renda fixa, porque o meio do caminho ele ficou tão distorcido assim, dado que essa renda fixa, que no final a gente vai ter aquilo, né? Então, se vocês puderem comentar um pouco também de cenário, né, o que ocorreu aí para a gente ter essa precificação na renda fixa. Acho que travou um pouco. Parece que vocês estão... A conexão aí não está muito boa. Voltou aí? Voltou. Voltou agora. Em todas as perguntas interessantes, somos cortados. É verdade, né? Pô, vocês não estão conseguindo ouvir até o final. Não, mas foi. Dessa vez a gente ouviu. E essa é uma pergunta excepcional, porque a gente tem discutido muito sobre esse tema, né? É curioso, eu vou deixar o Fadu falar um pouco mais do comportamento do mercado especificamente, mas é interessante a gente notar como os riscos, né, o risco de crédito e o risco de mercado acabaram se misturando bastante durante esses últimos meses ou até anos, né? Muito por conta desse fechamento
da curva, da queda da meta Selic ao longo desse tempo. Então, é curioso porque você vê que parte do retorno que foi obtido pelo mercado, ou por parte do mercado pelo menos, foi um ganho de risco de mercado e não de risco de crédito. E o nosso trabalho aqui é trabalhar risco de crédito, né? Comprar boas empresas, empresas que sejam resilientes e que possam sobreviver em momentos de crise. Acho que risco de mercado precisa não só ficar muito claro para o passivo, né, que parte do retorno vem desse risco de mercado, mas também o quanto do retorno está vindo do risco de mercado. Pensando nisso especificamente, inclusive, a gente acredita que o mercado local vai passar por uma mudança estrutural, tá? No mercado de renda fixa e crédito privado. E pensando nisso, a gente inclusive já vem fazendo um brainstorming de formas distintas de conseguir separar ou deixar muito claro essa diferença entre o que é risco de mercado e o que é risco de crédito. Mas vou deixar o Fadul falar um pouco sobre o comportamento do mercado, especificamente sobre essa dinâmica recente de preços, porque acho que ela foi muito abrupta e é interessante eu poder ouvir um pouco o que ele tem a dizer. Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao que o Fábio colocou do nosso conforto em relação à solvência, é um conforto muito específico em relação às nossas alocações, né? Por que isso? Desde 2019, quando a gente começou a observar um movimento mais intenso de fechamento de prêmios de risco junto com o fechamento de curva de juros, e aí foi como ele colocou muito bem, você acaba apropriando as duas variáveis, né? Você acaba tendo um ganho em cima de uma redução do prêmio de crédito, que é exatamente o que aconteceu da maneira inversa do que a gente está observando hoje. Então, em 2019, a gente teve um movimento semelhante ao que a gente está observando hoje, só que da maneira inversa. A gente estava antecipando um retorno futuro ao longo do carrego desse ativo, e junto você teve uma queda do juro nominal, que também beneficiou o cálculo desse ativo quando você trazia essa conta a valor presente. Então você vinha de uma janela onde você tinha esses dois retornos e você acabou tendo uma abertura de um canal de captação para muita empresa que não acessava esse mercado diretamente, né? Não tinha um livro de dívida no mercado de capitais aberto como empresa de primeiríssima linha, e começaram a acessar, dado que o mercado de crédito privado acabou tendo uma expansão muito grande, principalmente pelo crescimento da indústria de fundos dedicados ao setor. Qual que foi o trabalho do Sérgio do Suez? Foi concentrar todos os esforços e toda a análise nas empresas de primeira linha. Em nenhum momento a gente teve a tentação de pegar uma carona na evolução de um mercado novo, de um mercado incipiente, e tentar arriscar em empresas para tentar capturar um diferencial de prêmio de crédito muito pequeno, ainda mais num cenário de juros muito baixo, né? O que você tinha para agregar de retorno em estratégias heterodoxas ou em estratégias inovadoras ou empresas mais recentes não fazia sentido vis-à-vis do que você tinha de prêmio para capturar naquele momento. Então, dado que o Indosuez concentrou majoritariamente a sua alocação em empresas de primeiríssima linha, empresas líderes nos seus segmentos, empresas, maioria com mais de 10 anos, que tem na análise para esse crédito ser aprovado, gera o conforto que a gente tem hoje de dizer que não temos uma preocupação com solvência no curto prazo durante a travessia da crise. Em relação à crise, dado as crises que nós vivemos, toda crise tem duas semelhanças, né? Tem dois pontos que são idênticos. O primeiro ponto é que você sempre tem uma sensação, num momento agudo, de que ela nunca vai acabar. Toda crise, você sempre tem essa sensação. Caramba, essa crise não vai acabar nunca, vou vender tudo, porque o que importa é ter dinheiro, isso não vai passar. O segundo ponto que tem idêntico é que a crise passa. Então a gente sabe que essa crise vai acabar. Em algum momento a gente vai ter o final da crise. Mas com certeza
vivendo em renda fixa, né? Qual que é o grande charme da renda fixa? Qual que é o grande apelo da renda fixa no momento atual? É que você sabe o seu valor final. Você sabe o valor que você vai receber lá na frente. Por maior que você dê um impacto hoje, positivo ou negativamente, você sabe qual é o valor esperado lá no final. Então é uma questão de fazer essa travessia. Nós temos conforto nessa travessia. Então a gente pode separar o momento em 3 etapas. A primeira etapa é se preparar para um momento como esse. Nós estamos preparados justamente pelo trabalho que a gente fez dos ativos e a concentração na qualidade dos ativos. Isso aí tem 2 derivadas. Uma derivada é você ter conforto em relação à solvência dessas empresas durante a crise, e a segunda é você ter liquidez desses ativos no momento de um desinvestimento. Porque mesmo com uma medida sendo aprovada, e é o que a gente espera nos próximos dias pelo Congresso, em autorizar o Banco Central a fazer aquisição de crédito privado, o Banco Central não vai comprar qualquer crédito privado. O intuito do Banco Central não é salvar nenhuma empresa nem nenhum fundo, é trazer uma referência de preço saudável para a indústria e assim parametrizar o custo de dívida não só para as empresas de primeira linha. Isso aí tem um outro impacto que são as empresas menores. Se as empresas de primeira linha estão com esse custo de captação, as empresas menores não vão ter acesso a nenhum capital nesse cenário. O segundo tópico, mesmo com toda a volatilidade, a gente tem uma carteira que tem uma liquidez muito forte no mercado secundário e sobrevive a eventos de liquidez. E o terceiro ponto é estar muito bem posicionado para quando essa crise acabar. E esse posicionamento se dá, primeiro, apropriando o que a gente tem hoje de melhor de crédito com a melhor taxa. Por isso que nós sempre concentramos as nossas carteiras nesses ativos. Conforme ocorrem resgates, a gente vende não o que a gente tem de melhor, a gente não vai vender o que vai dar o menor impacto na cota, a gente vai preservar para o investidor ou para quem estiver entrando sempre os melhores ativos, com os melhores preços. A gente faz o desinvestimento do que ou vai ter uma travessia um pouco mais complicada, ou tem um prêmio menor para ser capturado ao longo do tempo, ou que vai ter alguma dificuldade em financiamento no médio prazo. Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente conseguir entrar numa crise, passar pela crise e capturar o ganho que tem nessa crise. Quando a gente observa o mercado secundário, e aí entrando especificamente no que tem impactado todas as carteiras de crédito privado de uma maneira geral, não só do CEA e do SUEZ, é exatamente a ausência de referência de preço. E para não ficar muito abstrato em relação a corporativo, para deixar numa linguagem mais tranquila, mais familiar, eu vou usar um exemplo do Banco Bradesco. O Banco Bradesco, num momento como o atual, assim, não interfere em nada a percepção de risco do banco. Quando a gente olha a robustez do sistema financeiro nacional, o balanço dos bancos, enfim, o Bradesco é super bem posicionado. Assim, esse é o que tem um dos menores riscos de acontecer qualquer coisa no curto, médio e longo prazo. A dívida dele negocia hoje próximo a CDI mais 4, CDI mais 5, trazendo para o que era 6 meses atrás, para um horizonte de prazo de 3 anos, isso era negociava próximo de CDI mais 0,50. Então a gente saiu do nível de prêmio de 0,50 para um nível de prêmio de 4%. E Fador, acho que falhou. Para mim aqui tá falhando vocês aí. Espera aí, gente, que acho que eles caíram lá. Eu vou chamar de novo aqui o Fador. Só um minuto, por favor.
Tá conectando aqui já. Se vocês tiverem perguntas também, podem mandando aqui pelo chat aqui que a gente vai respondendo as perguntas. Opa, voltou aí agora vocês. Não sei em que parte cortou do Fadu. Não, que ele, na verdade, cortou ali já bem no finalzinho da fala dele. Ele já estava falando dessa questão ali do segundo tópico dele lá. Ah, tá bom. Só quiser abordar, acho que no finalzinho, acho que vale a pena ser... Porque deu para pegar quase tudo aqui. Assim, a principal mensagem do que a gente tem feito nos fundos, do que a gente tem observado no mercado, é a oportunidade que tem hoje em renda fixa crédito privado. Hoje, dado o que a gente tem observado de distorção no mercado e o que tem impactado na cota, é obrigado a ter esse impacto na cota. Por quê? Tem investidores saindo e investidores entrando. O investidor que está saindo, se ele sair por um preço, por mais que não seja a realidade do valor daquele ativo, mas que não reflita a realidade do mercado, há uma transferência de resultado. Então, quem está saindo seria o equivalente a estar vendendo esse Bradesco a CDI mais 4. Quem está permanecendo no fundo ou quem está entrando no fundo seria o equivalente a estar comprando esse Bradesco a CDI mais 4. Por isso que a gente vislumbra uma oportunidade ímpar em renda fixa crédito privado. A ausência de referência de preço hoje está gerando uma oportunidade para novos entrantes e um risco muito grande para quem está saindo de abdicar de um retorno de capital contratado, como a gente disse, de renda fixa, já dado. A questão toda, qual que é o grande dever de casa? É entender exatamente a qualidade da carteira que está se comprando e se esse risco de solvência está totalmente mitigado. E aqui no Selling Dossiers, que a gente sempre prezou, e foi um dos motivadores da gente focar em renda fixa crédito privado, é justamente o DNA que a gente tem em processo, controle, diligência, responsabilidade. Tudo aqui é reportado para a França, diariamente. O responsável pelo risco aqui, a diretora de risco, ambos são franceses. Qualquer quebra de mandato é reportado para a França. E a gente não pode ter report nenhum. E isso é totalmente independente da área de investimentos. Eu acho que esse ponto é interessante porque, ao contrário de uma... E aí, assim, acho que cada gestora tem a sua característica específica, mas no nosso caso aqui, a gente não está procurando ter um ano excelente, capturar um resultado excepcional e começar de novo, começar outra gestora, começar outro fundo. É um pouco da lebre e da tartaruga, né? A gente faz o feijão com arroz. O nosso trabalho aqui é fazer o trabalho bem feito, o nosso foco é fazer o trabalho bem feito, respeitando todas as regras de um acionista francês, que está a mais de 10 mil quilômetros de distância, que tem controles extremamente rigorosos em relação ao que é feito aqui no Brasil, que tem um nível de confiança altíssimo, um grau de confiança altíssimo no trabalho que é feito aqui. E eu acho que todos esses reports, todos esses processos e o foco da asset, da gestora, acabam sendo uma garantia adicional para quem está conosco em relação ao nosso comprometimento, é o que esperar do Indosuez no longo prazo. Não, ótimo. Beleza, até uma questão que eu queria abordar também era essa, assim, dado que o mercado realmente teve essas distorções, você comentou até do próprio Bradesco, que estão negociados a umas taxas, né? Ou seja, o preço, né, do ativo caiu bastante, então são coisas que estão totalmente distorcidas, a gente consegue ver que realmente não é risco de crédito que está ali dentro, que está sendo refletido, né, no preço, né? Dado isso, então vocês acham até que está num momento, por exemplo, propício para quem ou não tem até em carteira um pouco de fundo de crédito, ou quem não tem até propriamente os créditos, vocês acham que está num momento propício de aumentar um pouco a posição ou até ter exposição a esse mercado de crédito privado? Olha, o Fadu pode complementar depois, mas eu tenho poucas dúvidas em relação a isso. Acho que o primeiro ponto
que todo mundo precisa ter consciência é de que eu acho que a crise não foi resolvida, independente da quantidade monstruosa de estímulos que a gente tem visto de governos e bancos centrais. Então, é razoável você esperar alguma volatilidade de preços, mas todas as indicações em relação a pacotes fiscais, em relação a esse movimento recente do governo e do orçamento de guerra, como a gente brincou, que está sendo tocado pelo Maia, todas essas indicações são extremamente positivas para a classe de ativos. E, assim, honestamente, a grande diferença entre renda fixa e renda variável nesse momento é que eu acho que a renda variável tem um potencial de ganho enorme, mas você tem uma incerteza, uma falta de certeza em relação a quanto tempo vai demorar para aquele ganho que hoje existe em renda variável se materializar. No caso de um fundo de renda fixa, você já sabe já sabe o que esperar. Hoje, quando você compra um título como um Bradesco pagando o CDI mais um spread alucinado, assim, você já sabe que você vai receber. A menos que a discussão seja se você acredita que tem um risco de solvência do Bradesco, que honestamente a gente não vê no curto, médio, longo ou longuíssimo prazo. Assim, acho que o Brasil tem problemas antes do Bradesco ter problema, para ser sincero. Mas, então, se você tem a possibilidade de comprar um título como esse, ou um fundo que está comprando títulos como esses, eu acho que sim, é uma oportunidade, porque, dada algumas especificidades do mercado, esses papéis sofreram muito mais do que deveriam ter sofrido e muito mais do que o razoável, que acaba se transformando numa oportunidade para novos entrantes, né? Sim, só complementando um pouco o que o Fábio falou, é só ajustar isso para uma volatilidade que a gente ainda tende a observar no mercado, mesmo com todas as medidas tomadas. Isso. Então, aquele renda fixa, crédito privado que a gente observou na última década, que era praticamente uma vol zero, um retorno constante acima do CDI, hoje a gente tem um potencial de ganho muito maior, mas você tem que ajustar também durante essa travessia uma certa volatilidade. Só aproveitar, eu não consigo ler todas as perguntas, mas curiosamente eu consegui pegar uma pergunta ali em relação aos carregos dos fundos. Isso, eu ia até fazer essa pergunta. Em relação ao AGLT, ao Vitesse e ao Gran Vitesse, assim, a gente está vivendo um momento muito atípico. Então, esses carregos que eu vou passar para vocês é uma distorção de mercado que já foi ajustado na cota passada e esse carrego é reflexo do que foi ajustado. Então, não vou nem incluir nessa conta que eu não tenho, né? Não vou incluir simplesmente por uma questão de estatística, porque eu não tenho esse dado ainda, com a variação de ontem. Mas até ontem, o carrego do AGLT, que é um fundo D5, pelo movimento que ele teve de passivo, estava próximo de 140% do CDI. O carrego do Vitesse estava próximo de 135% do CDI. Por que o AGLT D5 está com um carrego maior do que o Vitesse? Pelo movimento de passivo mais agudo que teve no AGLT, ele acabou ficando com uma exposição com um melhor prêmio, como eu disse, né? A gente não faz uma seleção de ativos que vai dar o menor impacto na cota. A gente preserva o que vai ter o melhor carrego e a melhor qualidade de crédito na cota. Então, com essa filosofia e com essa responsabilidade, a gente deixou o AGLT hoje, momentaneamente, com um carrego superior ao do Vitesse, e o Gran Vitesse, salvo engano, ele está com um carrego um pouquinho, está entre os dois fundos, está próximo de 137% do CDI. Mas o que eu posso dar tranquilidade é que todos estão acima de 135%. É alguma mágica? Não é nenhuma mágica. É renda fixa. Variação de preço. É variação de preço que você simplesmente postergou o ganho, a taxa de retorno contratada para chegar no mesmo valor final que você tinha esse ativo antes a 115%, 110% do CDI, mas agora você deu um impacto negativo e aumentou a taxa contratada até o final. Se fosse algum problema de solvência, faria sentido um movimento desse. Como é um movimento de mercado, resultante de um evento de liquidez de mercado, aí sim faz ser uma oportunidade. Lembrando da volatilidade que tem durante essa travessia.
Sim, sim, não, exatamente. Ótima resposta sua. E também nessa linha de ativos e de carteira, vocês podem comentar também, até talvez você mesmo, Fadu, que é o próprio gestor, de qual movimento, ou se vocês fizeram algum movimento, ou de aumento de caixa de algum fundo, ou de ver, por exemplo, que nem um papel desse do Bradesco, que você fala assim, putz, o risco de crédito daqui é mínimo e está com um preço absurdo, ou seja, eu tenho que pegar um negócio desse. Vocês moveram alguma coisa nesse sentido, ou abrir um pouco mais de caixa, exatamente por não ter uma ideia até de quando que isso vai? O que vocês mudaram ali no fundo desde do início dessa crise? Ótima pergunta. Sim. Lembrando que a resposta dessa pergunta depende do momento onde o fundo está. Então, eu vou responder no momento que nossos fundos estão. Porque se a gente estivesse começando um fundo novo, a resposta com certeza seria diferente. Mas tendo em vista que nós temos fundos maduros, que a gente já fez um movimento lá atrás, extremamente conservador, em relação aos ativos, aos emissores alocados. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma carteira com um carrego muito elevado, que permite, por uma questão de responsabilidade com o passivo, aumentar o caixa. O nosso caixa está sendo elevado não exclusivamente por uma preocupação com o mercado de uma maneira geral. É o que pode ocorrer de intensidade em relação ao movimento do passivo e não penalizar mais ainda investidores que tenham uma necessidade de saída. O que eu quero dizer com isso? Estamos rumando para uma recessão. Uma recessão, por definição, há consumo de poupança. A gente não pode prejudicar o investidor que tem uma necessidade de poupança, tendo que vender um ativo desvalorizando mais ainda do que o mercado já está precificando, por mais absurdo que a gente considere. Então, de uma maneira responsável e prudente em relação à preservação de variação para o investidor que possa precisar desse investimento, sem prejudicar o investidor atual, o investidor que vai permanecer no fundo. Isso só é possível pelo carrego hoje contratado. A gente vem aumentando marginalmente os caixas dos fundos. A gente mira ter em todos os fundos, do AGLT, Vitesse e Gran Vitesse, pelo menos um valor estático de 20% dos fundos em caixa. Em caixa, eu digo, é compromissado, nem título público federal. É ter, de fato, operação com liquidez em D0. A operação caixa é um dinheiro vivo. Mas isso é por uma questão de responsabilidade. Oportunidades, a gente vê diversas. É uma questão de responsabilidade. A gente gostaria muito, se nós fôssemos um hedge fund de crédito, se nós fôssemos um fundo macro, o que não falta é oportunidade hoje para aumentar a posição. Mas por uma questão de responsabilidade com o passivo, com os nossos investidores, a gente tem que sempre chegar num denominador comum. Que denominador comum é esse? A gente tem que manter a melhor taxa possível de retorno ao longo do tempo para os investidores, com um perfil de solvência de 100%, com a melhor qualidade de crédito possível e, ao mesmo tempo, não gerar nenhum constrangimento em termos de preço para quem precisar sair durante essa travessia. Então, o incremento de caixa é muito mais voltado numa questão de responsabilidade do que para aproveitar oportunidades agora. Oportunidades nós vamos aproveitar quando a gente começar a chegar no final da crise. Por isso que a gente faz uma leitura permanente de em que ponto nós estamos durante o ciclo. Ótimo, ótimo. Até esse é um ponto também que eu queria comentar com vocês aí, desse cenário um pouco mais macro. O que vocês veem assim dessa crise, né, que nem você bem comentou? Até onde, na verdade, vocês estão acreditando que isso vai, né, que nem você falou do ponto de achar onde que vocês estão na crise, e o que poderia, o pior cenário, por exemplo, o cenário de estresse para vocês, o que seria, assim, da crise também? O que teria que acontecer para ser um cenário bem de estresse e até onde que essa crise vai? Parece que eles caíram lá de novo. Vamos ver se consegue reconectar aqui. Eu vou ter que conectar com eles aqui de novo. Só um segundo, por favor.
Eu estou conectando aqui o pessoal de novo. Vamos lá. Está conectando aqui. Ó. Foi. Vocês estão conseguindo ouvir aí agora? Sim, desculpa pela instabilidade. Normalmente esse tipo de coisa não acontece, mas enfim. Não, o período que a gente está vivendo é um período complicado mesmo, né? Nem o Wi-Fi está funcionando no direito, né? Tá difícil. Mas desculpa, pergunta de novo? Vocês pegam... Ah, tá. Então, aí a pergunta seria o seguinte. Na verdade, o ponto, né, até onde que vocês estão visualizando aí que essa crise pode ir, né, até essa crise que eu digo, essa questão até de volatilidade do mercado, essa distorção de mercado, e o que poderia ser um agravamento, por exemplo, dessa crise, e também o outro lado, né, o que vocês estão vendo de medidas como, por exemplo, a que o Banco Central está tomando, que está passando, para poder ajustar o mercado. Tá, eu vou começar só dando uma percepção da onde a gente entende que a gente está no mercado atual, e acho que depois o Fadu pode complementar falando mais especificamente sobre crédito. A primeira coisa que a gente precisa separar aí é o que é resultado econômico, dado econômico e comportamento dinâmica de preços, tá? Então é razoável a gente imaginar que a gente não tenha visto, em relação à economia, o pior dos cenários. Olhando para frente, a gente vai ter a divulgação de dados muito ruins. Acho que o resultado que saiu hoje de pedidos de auxílio-desemprego hoje, né, nos Estados Unidos foi um belo exemplo do que a gente pode esperar. Quando a gente olha previsões como a da Goldman Sachs, que acabou de revisar para baixo as expectativas de PIB, de menos 24% para menos 34% nos Estados Unidos nesse trimestre. Eu acho que isso dá um pouco a dimensão do que a gente pode esperar para frente. Então, é sim um período recessivo e acho que os dados vão piorar, dados econômicos. Em relação a preço, isso é um pouco diferente, né? Seja porque o mercado tende a se antecipar a muitos movimentos, seja pelo fato dele reagir em cima de estímulos específicos. Então, quando a gente olha tudo o que foi feito pelos bancos centrais, toda a quantidade monstruosa de dinheiro que está sendo colocada para tentar suavizar parte desses impactos, inclusive do governo local, é razoável você imaginar que, em termos de preços, a gente já esteja mais próximo do meio para o fim desse ciclo. É óbvio que assim, essa nossa leitura de cenário, né? Não necessariamente o nosso cenário está correto, mas todos os indícios apontam nessa direção. Então, de novo, dados econômicos tendem a sofrer bastante olhando para frente, mas em relação a preços, a gente entende que talvez a parte mais aguda ou a parte mais violenta desse movimento já tenha passado, né? O que a gente pode verificar, inclusive, pela velocidade de alguns ajustes que foram feitos ao longo das últimas semanas, né? Ver o comportamento do VIX, ver outras medidas de volatilidade que dão uma dimensão um pouco melhor do que está acontecendo. Mas acho que é importante, até porque a gente tem acompanhado isso bem de perto, o Fadu falar um pouco dessa dinâmica, inclusive dos spreads, né, de crédito, que passaram a ter uma dinâmica muito particular e muito interessante nessas últimas semanas. Acho que como o Fábio colocou muito bem, a gente tem conseguido observar uma melhora, né, do pior momento de diversos ativos, o que ainda não aconteceu com o crédito privado. Então, naturalmente, você tende a ter um movimento de recuperada de preço, até mesmo para seguir a mesma tendência dos outros ativos. Tirando o real, que o real é um caso à parte, né? O real todo dia tem feito a máxima em relação ao dólar, né? A mínima em relação ao dólar. Mas quando você pega em relação especificamente ao crédito privado, esse é o ativo que ainda não teve nenhuma recuperação em relação aos demais.
E quando você olha o fundamento, ele não tem fundamento nenhum, é simplesmente um movimento técnico. Daí o motivador para o Banco Central atuar nesse mercado. De novo, o Banco Central ele não ajuda ninguém, ele ajuda o sistema. Ele está interferindo para corrigir uma disfuncionalidade. E essa disfuncionalidade tende a ser corrigida até mesmo por ser uma disfuncionalidade mais rápido do que uma melhora do momento da crise. Mas isso não significa que a gente vai voltar para o momento anterior. É pelo menos a gente sair do momento que a gente está, que é praticamente precificar um cenário apocalíptico. Foi o que eu disse em relação a um Bradesco ou um Itaú. É um cenário que o custo da dívida inviabiliza qualquer negócio. Isso não pode se perpetuar. O que o Banco Central, o que o Ministério da Economia está mirando é justamente a sobrevivência das empresas no segundo momento, quando você realmente tiver um impacto mais claro do tamanho e da dimensão da crise. Então, no momento da crise, em que parte a gente está, é difícil de precificar. O que a gente consegue inferir é qual que é o valor do preço hoje em relação aos demais ativos. E está muito defasado. A expectativa é muito favorável porque, primeiro, você não tem um setor responsável por isso. Não é uma crise que está vindo de um problema financeiro, de um problema bancário, de um problema produtivo. Está vindo de um problema de saúde. Então você, inclusive, acaba não tendo uma série de limitações que você tinha no passado em relação a auxiliar os setores. Em 2008, você tinha uma resistência muito grande do governo, dos órgãos governamentais, em querer ajudar os bancos que tinham sido os provocadores da crise. Hoje não acontece isso. Hoje você está dando dinheiro para o banco para ele auxiliar o desenvolvimento da economia. Ele está dando liquidez no mercado secundário para balizar o valor da dívida daquela empresa para que ela consiga captar, num segundo momento, num valor que consiga deixar o negócio dela de pé. Então, todas essas variáveis geram um conforto muito grande para que a dinâmica de preço atual tenha uma melhora. Agora, quando vai voltar para aquele patamar que a gente viu no passado, aí é uma pergunta muito difícil de responder agora. Mas é interessante, até se eu puder complementar, essa questão da origem da crise é muito sintomática, porque se em 2008 todos os canhões estavam apontados para os bancos e para os bancos lá fora, com alavancagem, etc., agora, em grande parte, os bancos são os fomentadores da recuperação, né? Então, os bancos centrais estão liberando mais espaço, estão reduzindo o compulsório, estão procurando tomar todas as medidas possíveis e imaginárias para fazer com que os bancos atuem de maneira mais efetiva nesse mercado, para conseguir ter a eficácia dessas medidas anticíclicas, né? Então, o banco, de um lado, passou do vilão para o mocinho, de certa forma, né? Ao longo desses últimos 12 anos, da última grande crise até hoje. Sim, sim. Não, é um bom ponto também. A gente está até já encerrando quase com o tempo aqui, mas uma última questão só que eu queria levantar, que é coisa breve também, mas essa questão que anteriormente, né, na verdade, a gente tinha uma visão de que a Selic iria ficar baixa até por esse ano, mas que provavelmente poderia já ter um aumento no ano que vem e tudo. Essa questão agora, que realmente tem uma recessão, que nem você comentou, vocês acham que a Selic até baixa desse jeito? Teve até um corte que eu não estava... Antes disso tudo não estava tão esperado, mas enfim, vocês acham que a Selic baixa por um tempo maior vai favorecer, na verdade, mais esse setor de crédito privado? Sim, por dois motivos. O primeiro motivo é pelo spread de crédito hoje, como ele está travado em relação a uma taxa fixa, não em relação ao percentual. Mesmo ativo em percentual, esse percentual tem sido derivado de um spread fixo. Conforme a sua taxa for menor, mais relevante é esse prêmio de crédito no carrego do seu ativo. E outra questão, que aí é uma questão mais técnica, que aí se aplica para as carteiras já maduras, para onde você já está alocado, né, onde você já tem o seu ativo, a precificação desse ativo a valor presente é feita em cima de uma curva de juros futuros. Então, quando você desconta esse ativo hoje, você está descontando por uma curva mais alta do que caso o Banco Central amanhã faça um corte de juros, você tem um ativo hoje mais desvalorizado do que ele de fato deveria ser.
Então você está embutindo aí um componente pré-fixado, que você está descontando uma taxa mais alta do que ela de fato vai ocorrer. Então você tende a ter ainda um benefício no curto prazo desse ajuste da curva de juros. Isso acontece porque os ativos estão negociando com uma taxa de crédito, um prêmio de crédito mais elevado do que a emissão. Se fosse o contrário, isso não aconteceria. Mas como ele é superior, quando você leva e desconta uma taxa maior do que a que você tem, você acaba trazendo a valor presente um impacto maior. Então, caso se corrobore esse cenário de queda de juros, você ainda tem um fator adicional dentro dos ativos, justamente por uma questão de precificação técnica, que você ainda se beneficia desse movimento. Sim, ótimo. Não, ótimo. Bom, gente, até já estamos chegando ao final aqui. Também acho que queria agradecer a vocês, foi muito esclarecedor e acredito que todos também tenham gostado bastante. E muito obrigado pelo tempo de vocês. E é isso, assim, não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, mas senão a gente pode ficar por aqui mesmo. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente só queria, de novo, agradecer a oportunidade, me desculpar pelos problemas no Wi-Fi, mas agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a nossa visão, sobre poder falar um pouco de como a gente está vendo o mercado atual. Resumindo, a gente entende, sim, que é um momento muito particular e, ao mesmo tempo, muito interessante para a classe de ativos. Então, a gente segue absolutamente à disposição para futuras conversas, para conversas individuais. Eu acho que essa questão da transparência para a gente é muito importante. A gente tem procurado fomentar isso ao máximo possível, inclusive nos nossos comentários diários para o mercado, falando sobre economia, falando sobre as empresas que a gente tem em carteira, falando sobre gestão, porque acho que isso a única forma, ou a melhor forma que a gente tem para enfrentar o ambiente atual. Que, como o Fadu falou, assim, é um momento transitório, vai passar, e a gente quer estar muito bem posicionado para essa volta. Não, exato. Então, fechado, tá na hora de realmente colocar mais grana ainda em crédito privado, que esse mercado vai voltar aí, vão ter um carrego bom no fundo. Pai, eu não me lembro, o Fadu faz isso há quanto tempo? Quanto você viu um carrego desse? 16 anos já. Nem high yield. Pô, então, tá vendo? Carrego de high yield. Quer dizer, que distorção de mercado é essa? É a mesma coisa, você tem empresa hoje,